Bom dia, meus irmãos. Estamos de volta com o nosso trabalho e essa semana vamos falar sobre os sacramentos, tá? Na poesia desta semana vamos falar dos sacramentos, que assim como os mandamentos, são indispensáveis à nossa salvação. Começa com o santo batismo e termina com a sagrada unção. Os sacramentos são 7, número da perfeição, pois acompanham toda a vida do cristão, do nascimento à morte, preparando a nossa sorte rumo à ressurreição. São sinais sensíveis pela palavra e acessíveis pela ação. Os 3 primeiros dão início à vida do cristão: batismo, crisma ou confirmação e a sagrada comunhão. 2 são os de serviço, matrimônio e ordem, e 2 os de cura, conversão ou penitência, ou confissão, ou sacramento do perdão, ou reconciliação. Pelo batismo somos regenerados de todos os pecados, libertados, nos tornamos filhos de Deus, e a templo do Espírito Santo e a Santa Igreja somos incorporados. Se não somos batizados, no reino de Deus não podemos entrar, nem tampouco se salvar. O segundo sacramento recebido pelo cristão é o santo crisma ou confirmação. É pela santa unção que o batismo é confirmado. De Cristo nos tornamos soldados e então somos enviados para, pela fé, viver, difundir e defender a sã doutrina da salvação. E com uma especial efusão, recebemos o Espírito Santo, dom de Deus, pois a Santa Mãe Igreja não quer que nenhum dos filhos seus, que faz parte do povo eleito, venha deixar este mundo sem ter-se pelo Espírito tornado-se perfeito. O terceiro sacramento da iniciação da vida do cristão é a Sagrada Comunhão, onde pela transubstanciação Jesus se dá como refeição. Tomai todos e comei, tomai todos e bebei. Fazei isto em memória de mim, fazei-o até o fim da história, até que eu venha na glória. Na Sagrada Comunhão, Jesus está realmente presente no vinho e no pão, corpo, sangue, alma e divindade. É o sacramento do amor-caridade, penhor de eternidade, garantia de ressurreição, essencial à salvação, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Eu sou o pão da vida, e o pão que eu hei de dar é a minha carne para o mundo salvar. Portanto, devo me examinar antes de me aproximar da mesa da comunhão, pois quem come e bebe sem distinguir o corpo e o sangue do Senhor, come e bebe a própria condenação. O quarto sacramento é o da conversão, do perdão. Aliás, não é assim. O quarto sacramento é o da conversão, ou confissão, ou penitência, ou reconciliação, ou do perdão. E eu ainda acrescentaria da ressurreição, pois a alma do cristão, morta pelo pecado, uma vez que foi confessado e pelo sacerdote perdoado, recupera a vida da graça que havia perdido. A culpa é cancelada, volta à comunhão com Deus e a igreja é reintegrada. A confissão sacramental e integral é o único meio ordinário de se obter o perdão dos pecados. Existem os meios extraordinários, mas que não foram por Deus revelados. Se tiver alguém doente, não importando quem ele seja, chama o presbítero da igreja para sobre ele rezar. A oração da fé ao enfermo salvará e o Senhor o restabelecerá. E se tiver cometido pecado, o Senhor o perdoará. A Sagrada Unção é o último sacramento a ser recebido pelo cristão. Os pecados são perdoados na confissão, o fiel é ungido na fronte e na mão. Como viático, recebe a Sagrada Comunhão. Entre Deus e os homens, Cristo é o único mediador. Mas antes de subir para o céu, aos apóstolos ordenou: ide por todo o mundo, pregando, ensinando e batizando. E assim vocês estarão me ajudando a cumprir a missão que o Pai me confiou. O único sacerdote é Cristo. Os outros são seus ministros, que são chamados, ungidos, ordenados e enviados, e com toda a autoridade ensinar toda a verdade, viver na santidade, pregar o amor e a conversão, celebrar, consagrar e comungar o pão, ordenar, ungir no crisma e na sagrada unção,
celebrar matrimônio, batizado e perdoar pecado no santo tribunal da confissão. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo a sua igreja amou e por ela se entregou. Cresceis juntos no amor, na alegria e na dor, na unidade e na indissolubilidade, na abertura à fecundidade, na geração e educação dos filhos, no serviço à comunidade, na fidelidade conjugal, no crescimento espiritual e, sobretudo, e sobrenatural, pois a tarefa fundamental do matrimônio e da família, que é por Deus tão querida, é estar a serviço da vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Aí, meu querido, minha querida, nossa poesia dessa semana. Se você não assinou o canal ainda, assine o canal, vamos evangelizar junto, tá certo? Isso é um apelo não meu, mas é um apelo de Deus, é evangelizar. Nosso povo católico precisa conhecer a nossa fé, porque essa é a missão da igreja, levar a doutrina de Cristo até os confins do mundo, até o fim do mundo, né? Por todas as nações. Ele falou isso para os apóstolos já no seu último versículo no Evangelho de Mateus, no último capítulo e nos últimos versículos, né? Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a todas as criaturas, ensinando-as e batizando-as a observar tudo o que eu vos prescrevi. Então, uma ordem do Cristo, de Deus, porque Jesus Cristo é Deus. Então, meus irmãos, evangelize conosco, se inscreva no canal, deixe o seu like, faça um comentário, vamos evangelizar juntos, vamos fazer esse canal crescer para chegar até o fim do mundo, como o próprio Jesus mandou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa mãezinha Maria Santíssima.